Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do módulo de Questões Ambientais em Geografia preparatório para o Enem, promovido pelo Story Studio e apresentado por mim, professor Jason. Tudo bom? Vamos lá! Se você quer algumas dicas de estudo, quer aprender, quer entender, volta lá no módulo de apresentação, que é o módulo anterior a esse, tá? Eu sei que esse é o módulo 1, mas temos um módulo de apresentação para que eu possa te dar as boas-vindas, para que você possa entender o funcionamento do curso, para que você possa entender os nossos objetivos e para que você possa compreender ali algumas mecânicas de estudos que eu acho que pode ajudar você a estudar. É claro, cada um tem seu conforto no momento de estudo, cada um tem sua forma de estudar, sua zona de conforto, mas dá uma olhada nas minhas dicas lá, pode te ajudar a chegar no seu objetivo, tá bom? Vamos lá! Na primeira aula desse módulo, a gente falou sobre sustentabilidade, expliquei bastante sobre as conferências climáticas e ambientais que aconteceram na história até chegarmos no conceito de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade. Nessa primeira aula, eu desenhei para vocês lá a palavra sustentabilidade, né? Escrevi e fiz uma marcação sobre alguns tópicos que a gente teria que trabalhar logo em sequência. Então, primeiro a gente já trabalhou na aula anterior, se você perdeu a aula anterior, dá uma olhada nela. Essa aula a gente falou sobre o lixo, sobre o conceito de lixo, falamos sobre a reciclagem, sobre o 5R. E naquela mesma imagem eu deixei bem nítido que a gente tinha que falar sobre fontes de energia, e é por isso que nessa aula de agora a gente fala sobre fontes de energia. Quer acompanhar a aula? Tem o PDF, tem uma apostila própria para isso, tá? Para esse módulo. Acompanha lá na sua apostila mais informações sobre este tema, tá? A gente vai começar a falar sobre fonte de energia e vocês vão ver que o mapa mental que eu preparei para vocês, ele também está disponível lá no nosso site, no storystudio.com.br. E lembrando, só o mapa mental está disponível lá. O resumo sobre cada uma dessas fontes de energia e sobre as matrizes energéticas é exclusivo para você que é aluno aqui do curso, tá? Seja do curso do Enem, do curso do PISME ou lá do nosso curso preparatório da UERJ. Os três vestibulares vão acabar trabalhando fonte de energia, então o resumo é semelhante para os três. Claro que uma especificidade um pouco maior para cada um dos cursos e cada um dos vestibulares vai acabar cobrando uma área ou outra diferente, tá? Então, dá uma olhada nesse material que está na sua apostila. Se você quiser acompanhar depois, não tem problema. Presta atenção na aula e depois você olha a apostila, ou presta atenção na apostila junto com a aula, ou presta atenção na apostila primeiro, depois volta aqui para a aula, tá bom? Primeira dica é essa. Segunda dica que eu dou para vocês é a seguinte. A gente vai falar sobre hidroeletricidade. Tá ali escrito hidroelétrica de propósito, para que vocês entendam que tem um erro nessa frase, tem um erro nessa palavra, nesse termo, é hidrelétrica, hidroeletricidade, tá? Não é hidroeletricidade, não é hidroelétrica. Então eu deixei ali o erro só para provocar mesmo vocês. Então, lembra, é hidrelétrica, tá? A terceira dica é, se você não sabe nada de climas do Brasil, não entende nada do clima do Brasil, pausa essa aula, vai lá no módulo de clima e dá uma olhada em climas do Brasil. Tem uma aula só sobre isso, tá? Se você já viu a aula de climas, ou se você lembra dos climas do Brasil vagamente ou mais ou menos, mantém aqui que a gente vai fechar essa sequência sobre fonte de energia, tá bom? Ainda tem algumas aulas pra gente fechar aqui o módulo de questões ambientais, mas essa aqui é importantíssima, sobre fonte de energia, cai bastante no Enem, tá bom? Vamos lá, fonte de energia, a gente vai começar logo por ela, hidrelétrica ou hidroeletricidade, tá? A hidrelétrica, ela tem como função, né, vamos pensar que o Enem cobra muito o Brasil, ele foca bastante no Brasil, a gente não está falando de uma geografia geral, a gente quando pensa também em ciências humanas não é uma história geral, a gente pensa muito em história do Brasil. Pensando nisso, a hidroeletricidade é a principal fonte de energia do Brasil. Por que eu falei que você precisa lembrar das aulas de clima, precisa entender o clima do Brasil? Porque o Brasil, lembrando muito da música do Jorge Benjor, eu moro num país tropical, né? Então a gente mora num país tropical. Por natureza, a gente tem um país tropical, né? O Brasil tem várias faixas climáticas, porém, né, várias faixas latitudinais, porém, a maior parte do Brasil é de clima tropical. Clima tropical típico, clima tropical litorâneo, clima tropical semiárido, né? A gente tem clima tropical de altitude, vários tipos de climas, muitos deles ligados ao clima tropical como base. Como base, o clima tropical, ele vai apresentar pra gente um verão quente e úmido. Ou seja, é muito quente, mas ao mesmo tempo chuvoso. Há um grande acúmulo de água na superfície por causa dessa quantidade de chuva. Essa chuva, inclusive, ela acontece muitas vezes por causa da intensidade do calor, do sol, da radiação solar, que faz a evaporação e, de novo, há uma precipitação. A gente tem um índice de pluviosidade bem grande durante o verão, não ali apresentando pra gente uma chuva de verão. A gente vai aprender isso um pouco lá em clima, a gente vai entender um pouco mais quando a gente fala, por exemplo, da chuva de verão, que ela tem um nome, né? Que é a chuva
convectiva, né? Então a chuva que faz todo esse processo do movimento convectivo, né? Do movimento de evaporação e depois da precipitação em um curto prazo. Isso é comum no verão. Por ser comum no verão, os reservatórios de água das hidrelétricas são sempre cheios durante o verão. Porque o verão chove bastante, tem um volume de água bem grande, então está sempre cheio e por isso a gente consegue gerar muita energia durante o período do verão, né? Ali de dezembro até março. Então a gente tem uma grande produção de energia elétrica a partir das hidrelétricas durante o verão. Isso é muito importante. O Brasil tem inúmeros rios que são fáceis e propícios para a produção hidrelétrica, principalmente porque a gente tem um relevo interessante. A gente vai ver quando vocês estudam lá em geologia, geomorfologia e pedologia, tem um módulo só para isso, se eu não me engano é o penúltimo módulo, ou antepenúltimo, ela é o módulo 8, o módulo 9, você vai dar uma olhada neles e vai ver que nós temos alguns relevos no nosso país, começando pelo relevo de maior altitude, que a gente vai encontrar nas regiões norte do país. A gente vai observando que há uma queda nessa altitude, atingindo ali o Planalto Central, e a partir do Planalto Central a gente tem vários rios que produzem energia hidrelétrica, porque os rios começam a cair, e essas quedas d'água são fundamentais para a produção de energia hidrelétrica. A hidrelétrica ela só vai poder ser instalada numa região de queda d'água. Quanto mais íngreme, quanto maior a queda d'água, quanto maior o volume de água que há nessa queda, que há nesse curso de rio que sofre uma queda, melhor é para que a gente possa fazer a nossa instalação. A hidrelétrica ela não gera poluentes, tá, na sua produção de energia, ela não tem o consumo de combustíveis fósseis, ou ela não usa um material radioativo, como é o caso da nuclear e atômica, ela não vai gerar para a gente a emissão de gás carbônico, ela não gera uma mudança de fluxo da migração das aves, ela não vai gerar para a gente um grande número, volume de resíduos. Então ela é bem interessante na sua produção. O lado negativo, né, lembrando que o Brasil, a maior parte do nosso país é alimentada pela energia hidrelétrica, nós temos a segunda maior energia hidrelétrica em operação do planeta Terra, que é a usina de Itaipu, lá no Paraná, né, que fica em Foz do Iguaçu, que é uma usina binacional, não se esqueçam disso, tá? Uma parte da nossa usina de Itaipu pertence ao Paraguai, apesar disso a gente compra toda a energia produzida por ela. Então, toda a energia que é produzida pela parte paraguaia de Itaipu, o Brasil compra de volta do Paraguai, por um preço muito menor do que o preço de mercado, tá? Inclusive, o Paraguai não gosta muito dessa ideia, não, mas a gente compra e, tipo assim, eles têm um comprador já disponível sempre, né? E muito mais fácil revender de volta para o Brasil essa energia. Pensando nisso, a gente tem que lembrar um outro detalhe. Voltando ao clima, a gente entende que, durante o inverno, o Brasil, por ser um país tropical, no clima tropical, o inverno ele é seco e frio. O nosso inverno seco, inclusive já entramos no inverno no dia 21 de junho, e minha mão já está toda ressecada, né, já estou aqui bebendo bastante água para poder repor ali um pouco da umidade da pele e tudo. A gente tem pensado muito nisso, e a gente percebe que, devido a esse período de seca, ou vários dias sem chuva, os reservatórios de água das usinas hidrelétricas começam a perder volume, e aí o volume das quedas de água diminui, fazendo com que as usinas parem as suas turbinas, diminuam as suas produções, ou parem totalmente a produção até que o reservatório volte à sua normalidade, né? Por causa disso, o Brasil é meio que obrigado a comprar combustíveis fósseis e migrar a sua produção da sua matriz energética durante essa transição do verão para o inverno. Então, ali, ainda no princípio do outono, lá em março, a gente, no finalzinho de março, princípio de abril, a gente está começando um processo de transição. Como o clima é um pouquinho mais agradável, a gente não tem tanto calor assim presente no dia a dia, a gente também não tem tanto frio, há uma diminuição no uso do ventilador, há uma redução no chuveiro quente, a gente tem ali uma redução no uso do ar-condicionado. Então, há uma tendência de ir nivelando o consumo de energia. E quanto mais urbanizado é o país, aí a gente tem que falar de consumo, né? Quanto mais urbanizado é o país, o Brasil hoje tem mais de 83% da sua população urbana, a gente tem que pensar que quanto mais urbanizado é o país, mais energia esse país gasta, né? Porque a gente tem que manter toda a iluminação pública, os semáforos, né, e afins. A gente tem que ter toda essa rede elétrica funcionando. Muito mais gente concentrada na cidade, gasta-se muito mais energia elétrica. Você tem eventos, você tem
lugares públicos e privados com iluminação, computadores, ar-condicionado, ventiladores, movimento, né? Você tem toda essa questão e ainda inclui ali os carros elétricos, inclui o dia a dia das casas, o ventilador ligado, como o meu tá ligado aqui agora. Você tem ventilador ligado, ar-condicionado ligado dentro de casa, você tem as pessoas usando air fryer, você tem as pessoas usando máquina de lavar, e vai televisão, e vai computador ligado, e é celular carregando, e é tudo isso funcionando ao mesmo tempo, né? Chuveiro elétrico, que é um monstro dentro de casa, para energia elétrica, né, que gasta pra caramba. Então, quando a gente pensa nisso tudo, esse processo de transição do outono para o inverno é interessante, porque o Brasil passa a ter que investir obrigatoriamente em compra de combustíveis fósseis ou em queima de biomassa para gerar energia, e aí são as termoelétricas que entram na brincadeira. Então, quando a gente está falando de hidrelétrica, ela é uma fonte de energia limpa, é uma fonte de energia que gera uma energia limpa, né? A gente não vai ter a geração de gás carbônico, a emissão de gás carbônico para a atmosfera. Então, basicamente, o que a gente está vendo nessa imagem, do lado esquerdo do globo, eu coloquei fonte de energia limpa, tá? Lembrando que a hidrelétrica tem essa desvantagem de não conseguir produzir durante o inverno, no momento que a gente gasta muita energia também por causa do chuveiro elétrico e tudo mais, mas também há uma desvantagem técnica. Para a produção de uma usina, para a construção de uma usina hidrelétrica, a gente acaba desviando cursos de água, a gente acaba alagando regiões que não eram alagadas, a gente acaba destruindo locais sagrados de populações indígenas nativas daquela região, ou populações ribeirinhas, a gente acaba mudando a dinâmica tanto da fauna quanto da flora daquela região. Então, digamos que alguns animaizinhos estavam acostumados a comer daquele rio, a se alimentar de peixes daquele rio, ou a se alimentar da água daquele rio, da vegetação propícia da margem do rio. Quando eu mudo o curso de água, quando eu passo a preservar ou reservar essa água no reservatório, eu passo a ter uma mudança do fluxo, e aí eu vou mudar bastante o habitat daqueles animaizinhos, ou até mesmo da vegetação local, vai ser necessário uma mudança. E também vale para os povos nativos da região, sejam os indígenas, sejam os ribeirinhos, os povos tradicionais daquela área, acabam também sofrendo modificação. Outra coisa importante para se entender sobre as hidrelétricas é que na sua construção, muitas vezes em lugares mais afastados dos centros urbanos, em locais com pouca mão de obra qualificada, há uma contratação de uma mão de obra mais qualificada, geralmente dos centros urbanos, ou muitas vezes quando você vai construir uma região muito distante, se traz ali de uma região mais, uma mão de obra um pouco mais qualificada, que tem um pouco mais acesso à educação, a habilidades de construção, você traz ali do sudeste e tudo mais do sul. Você pega essa mão de obra e leva para uma região mais distante, geralmente, majoritariamente, uma mão de obra masculina, né? E muitas vezes a população local da região fica sem trabalho, sem dinheiro, sem condições de conseguir sustentar suas famílias. E aí muitas vezes a gente vai acabar vendo dois fatores acontecendo. A distância da família acaba levando a maioria desses homens a dois lugares, tá? A bocas de fumo para o tráfico de drogas, e aí a população local acaba se vendo refém dessa questão do tráfico de drogas para conseguir se alimentar, e acaba se envolvendo bastante nisso. E a gente vê também historicamente o outro fator, que é a prostituição. Muitas meninas, muitas mulheres acabam se prostituindo para esses homens que vêm da cidade grande ou de outras regiões para trabalhar nessas regiões mais distantes, e acaba desenvolvendo também esse outro fator problemático, que é a prostituição. Então são dois fatores sociais importantes com a construção da hidrelétrica. Passando ainda para uma outra construção de energia limpa, a gente vai para a energia eólica. O Brasil hoje tem um dos maiores parques de energia eólica do planeta. A gente tem uma grande construção de energia eólica, grandes construções, de verdade, na área litorânea. Devido ao movimento dos ventos alísios, devido ao movimento dos ventos litorâneos, a gente tem uma grande construção de energia eólica no nosso país. A grande vantagem é que a energia eólica ela não polui, ela não gera nenhuma poluição durante a sua produção. A gente está pensando aqui, né, na emissão de gás carbônico, mas a grande desvantagem é poluição sonora, faz um barulho estrondoso, as hélices são gigantescas, então você tem que ter torres muito separadas uma das outras, então ocupa um terreno muito grande para produzir energia, produz uma quantidade de energia muito menor do que a hidrelétrica. Os ventos não são constantes o ano inteiro, né? A gente tem movimentos de ventos ao longo do ano, tem gente que estuda só isso, a gente vai ver uma parte de ventos aqui no nosso conteúdo do curso, mas a gente não vai se aprofundar tanto, porque o Enem também não se preocupa tanto com isso. Mas quando a gente olha para a eólica, essa mudança de ventos acaba afetando bastante, e ela gera uma manutenção gigantesca, tá? Para dar manutenção é muito difícil, são poucos trabalhadores capacitados, a mão de obra é muito escassa aqui no nosso país. É uma energia ainda muito cara para ser produzida as torres, né? O Brasil tem algumas empresas que produzem a torre, produzem as hélices e turbinas, mas ainda assim há um outro fator negativo. Ela
ao ser instalada nessas regiões de grande movimento de vento, ela acaba passando ou barrando a migração de vários pássaros, né? A migração de vários pássaros que aproveitam essa mudança dos ventos para poder migrar. Então eles acabam pegando esses corredores, esses jatos de vento, para poder migrar de um lugar para o outro, do verão para o inverno, do inverno para o verão. O problema é que a gente está tendo a construção de usinas eólicas no meio do caminho para aproveitar esses ventos. Muitas aves acabam morrendo, muitas espécies estão deixando de migrar ou estão tentando migrar para outras regiões e passando dificuldade, tá? Então, essa é a desvantagem dela. A grande vantagem, obviamente, é que ela gera bastante energia sem poluir quase nada, né? Lembrando que o seu resíduo polui, existem acidentes gravíssimos, que posso até deixar alguns vídeos aqui sobre acidentes de torres eólicas. A usina fotovoltaica, a usina que usa energia solar, ela é chamada de fotovoltaica. A matriz fotovoltaica utiliza-se a fonte solar. Então ela pega a radiação solar e transfere isso para a rede de energia. Então vamos lá. Hoje em dia é muito comum no nosso país a gente ter energia solar, energia fotovoltaica sendo produzida de forma caseira, né? Muitas e muitas empresas, na cidade onde eu moro, se eu não me engano, tem 19 ou 18 empresas dedicadas à produção de energia solar, tá? Dedicadas, na verdade, à venda e instalação de painéis solares, tá? Não à produção. A venda e instalação de painéis solares. Na cidade que eu moro, aqui em Volta Redonda, a Light fez um acordo com a prefeitura e construiu uma usina fotovoltaica para alimentar 19 escolas municipais. Olha que interessante. E fez também a troca de toda a rede por lâmpadas de LED, para ajudar na economia de energia também, tá? Então, a usina fotovoltaica ela é interessantíssima para a produção e distribuição rápida da rede. A grande desvantagem é que a gente ainda não tem uma forma de armazenamento, né, barato e democrático para a produção de energia solar. Onde eu moro num condomínio com 3 edifícios, com vários equipamentos comuns a todos os condôminos, elevadores e tudo mais, e a gente tem todo o condomínio alimentado por painéis solares, né? A grande vantagem é que o que a gente pagaria para a Light, que é a distribuidora, né, de energia aqui da minha região, a gente está pagando para o financiamento da empresa que instalou e fez toda a instalação aqui dos painéis solares. Então, ficou meio a meio, né? A gente paga um pouquinho menos do financiamento do que pagaria na conta de luz para a Light. A gente paga o mínimo para a Light, porque a gente tem que ter o mínimo, porque tem que ter uma instalação direta para a rede da Light, porque toda a energia que esse condomínio aqui produz durante o dia, né, principalmente no verão, que produz muito, né, vale aí ressaltar que no verão se produz muito mais com a fotovoltaica aqui na região tropical. A região equatorial é o ano inteiro produzindo, por isso que a maior usina fotovoltaica do nosso país fica, se eu não me engano, próximo a Teresina, no Piauí, uma região equatorial que tem muita energia solar, muita emissão de radiação solar ao longo do ano inteiro, principalmente no período do outono e da primavera, né? E a gente tem que pensar que o que eu tenho instalado aqui no topo do meu prédio, ele gera energia durante o dia, tá mandando para a rede da Light, e a Light, em troca, paga em créditos para o condomínio. Então, o que são esses créditos? É porque de noite, ou quando a gente tem um céu mais nublado, a gente vai gerar menos energia fotovoltaica, ou não só durante a noite, ou só durante o período mais nublado, mas durante o inverno, a emissão de energia solar é menor, né? O dia é mais curto, a gente tem períodos noturnos maiores, então a gente acaba gastando bastante energia elétrica dessa vinda da rede da Light. A rede da Light produz energia hidrelétrica, termoelétrica, ela transmite isso pra gente pela rede nacional, rede elétrica nacional. Então ela vem pra cá, chega pra gente, a gente acaba consumindo, então em troca daquilo que a gente consumiu, a gente produziu um tanto de manhã ou durante o período solar. Então a gente acaba mandando para a rede deles uma quantidade grande de energia e a gente acaba consumindo um tanto disso à noite. Então há uma troca ali entre o que é produzido pela gente e o que é consumido pela gente, o que vem da rede. Então por isso é uma troca da rede entre Light e o produtor de energia solar individual. Tem, né, como eu falei, tem usinas grandes, como é o caso lá da Enel, construiu, se não me engano é da Enel mesmo, lá no Piauí. A gente tem aqui a da Light para as escolas públicas da minha cidade. Então a gente tem mecanismo, mas não há uma forma de armazenamento dessa energia para que a gente possa consumir ela à noite. Então a gente produz energia solar de dia, interessante, beleza. Se eu produzir muito mais do que eu gastei de dia, porque de dia eu tô lá trabalhando, não tô em casa, então produzir bastante aqui para de noite usar, não tem como eu armazenar isso para de noite usar. O que há eu mando isso para a rede da Light, e aí a Light sabe que de manhã ela não precisa produzir tanto, porque ela tem muita gente mandando para ela energia através da produção de energia fotovoltaica, e de noite ela vai acabar pegando boa parte da sua energia produzida, enviando para as casas das pessoas, até aquelas que produziram energia fotovoltaica. Há maneiras sendo estudadas
para armazenamento dessa energia, tá? Há várias maneiras, inclusive o Elon Musk tem uma história aí que ele está tentando produzir um tijolo que armazena energia, mas até agora a gente não tem grandes avanços sobre isso, porque as baterias elas são explosivas, né? Elas são de um material que pode explodir ou corrosivo, então é bem difícil a gente chegar nessa tecnologia com mais eficiência, tá bom? Eu vou deixar as outras 3 formas de energia pro próximo vídeo, porque esse aqui já tem 20 minutos. Então, na próxima aula a gente continua uma parte 2 de fonte de energia, tá bom? Vamos continuar na próxima aula. Obrigadão, vamos lá.